ao trocar o Flamengo pelo Cruzeiro, ou seja, ao decidir ir para o Cruzeiro, o Gabigol ele pode ter tomado, do ponto de vista estratégico, a pior decisão que ele já tomou na carreira. E eu me refiro na questão comercial, mas também esportiva, porque os números que ele pode conseguir com o Cruzeiro são bem inferiores ao que ele normalmente consegue no Flamengo. Eu não estou falando de salário, tá, gente? Eu sei que no Cruzeiro ele vai ganhar muito mais, mas eu estou falando, pelo menos do que o Flamengo ofereceu, né, recentemente. Mas eu estou falando de projeção, eu estou falando de exposição e também de títulos, né, de gols e de sempre se manter lá em cima com campanhas fortes. Eu entendo que o Cruzeiro está montando um time forte, não acho que é para esse ano, porque está se construindo, mas tem muita coisa aí que influencia. Agora, definitivamente, do ponto de vista de exposição, de estar em evidência e até seleção brasileira, realmente, na minha opinião, o Gabigol ele toma uma decisão equivocada. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, se você curte o conteúdo do canal, curte o trabalho do canal aqui, se inscreva e ao se inscrever, ative o sininho, a notificação, para que você receba justamente a notificação dos próximos vídeos. Claro, deixe também o seu like, o famoso joinha, é muito importante que você deixe o seu like. E se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado aqui, se você concorda ou não concorda, não importa, o importante é interagir, portanto comente. É através do seu comentário que a gente pode evoluir o conteúdo do canal, a qualidade do canal, a qualidade do conteúdo entregue para você. E obviamente, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, amigas, papagaio, família, aqueles grupos de WhatsApp, você vai ajudar muito o canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o joinha, que é o like, e compartilhando o vídeo. Claro, fale também sobre o som, se está ok. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava falando, o Gabigol, ao escolher o Cruzeiro, e vamos lá, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o Cruzeiro é um grande clube do futebol brasileiro, está montando um time muito forte para esse ano de 2025, mas o Gabigol, ao escolher o Cruzeiro e sair do Flamengo, ele já ia sair de qualquer maneira, essa é a verdade, mas o destino indo para o Cruzeiro, ele é um erro no ponto de vista de exposição, é um erro estratégico, porque vamos lá, ele sai do time de maior canhão de mídia, maior canhão de divulgação do futebol brasileiro, que é o Flamengo. O Flamengo, quando você espirra, quando você joga no Flamengo, é destaque, você espirra, é notícia no Brasil inteiro. No Cruzeiro, apesar de ser um clube grande, importante, histórico no futebol brasileiro, não é um clube que tenha, sabe, minimamente possa se comparar ao Flamengo em termos de exposição. E a gente sabe que o Gabigol é um jogador que adora exposição, ele depende da exposição, inclusive em seus contratos publicitários estão muito relacionados a isso. Então, sim, claro, o Gabigol ele vai ganhar muito mais no Cruzeiro do que ofereceram para ele no Flamengo na questão da renovação. Mas, ao mesmo tempo, ele perde muita exposição e isso deve influenciar certamente contratos com patrocinadores e engajamento nas redes sociais, né? O Gabigol, quando vai lá no Insta ou no YouTube, ele tem muitas visualizações, muito engajamento, muito em função de vestir a camisa do Flamengo. E por que eu digo que ele comete o maior erro, talvez, da sua carreira? Porque o Gabigol, eu acho isso e acredito que ele pense assim, a impressão que eu tenho é que ele entende que o tamanho que ele adquiriu é muito em função dele. E não é bem assim, não é só em função dele. Claro, tem uma boa parte que é em função dele, por tudo que ele construiu, por tudo que ele produziu. Mas uma parte significativa é muito em função da onde ele jogava, que é o Flamengo. De novo, o Flamengo, meu amigo, qualquer espirro é noticiado no Brasil inteiro. Quando você faz 2 gols numa final de Libertadores, então, você é elevado à condição de um ídolo nacional. E não é assim que vai ser no Cruzeiro. Eu estou entendendo que o Gabigol, ele imagina que no Cruzeiro, a figura do Cruzeiro, a figura dele é maior e a figura dele vai continuar dando a exposição, o engajamento que ele sempre teve. E é esse o erro que eu acredito ser estratégico, porque todo esse engajamento que o Gabigol tem nas redes sociais, essa relação que ele tem
com as crianças, a imagem que ele tem está muito atrelado ao canhão de mídia que ele estava, que é o Flamengo. E certamente não vai ser assim no Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube grande, histórico no futebol brasileiro, mas ainda assim é um clube regional, é um clube que tem pouca influência no restante do país. Então, ali na pauta dos programas de TV, nas mesas que falam sobre futebol, o Cruzeiro não é destaque, a não ser que vença muito, né, que esteja ali, sei lá, nas fases mais agudas de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, que esteja sempre nas cabeças, vai lá ter seu interesse, vai ter os seus minutinhos de pauta nesses programas. Ainda assim, vão ser minutos de pautas bem menor do que o Flamengo teria estando ali em 8º lugar, ou não brigando por nada, naquela famosa água de salsicha. Que a gente sabe que não vai acontecer, porque o Flamengo tem sido muito competitivo, pelo menos ali disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e chegando às fases mais agudas dos mata-matas. Mas o meu ponto é que, ainda que o Cruzeiro faça uma ótima campanha, ainda que o Cruzeiro esteja ali nas fases mais agudas das competições, fazendo campanhas bem relevantes, ele não vai ter exposição, ele não vai estar em evidência. E isso, de certo modo, influencia muito nos contratos publicitários, porque os patrocinadores têm interesse que esse nível de engajamento que eles já visualizaram no Gabigol, esse nível de engajamento ele permaneça até aumente. E como é que ele vai aumentar se você for para um clube que tem, sei lá, 1/3 da torcida do clube anterior? Se esse clube não tem tanta abrangência nacionalmente falando, se esse clube não tem tanta entrada, não tem tanto engajamento, não tem tanta relevância, veja bem, não me levem a mal, quando não tem tanta relevância do ponto de vista de audiência comparado ao Flamengo, do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de inscritos, do ponto de vista publicitário. Claro, no campo esportivo também, eu também acho que houve um erro por parte do Gabigol. Ah, mas o Cruzeiro está montando um grande time, o Cruzeiro está com a SAF. Sim, é verdade, mas ainda é um time em construção e provavelmente vai se ajustar, talvez no outro ano venha mais forte, né? E é um time que, na minha opinião, está contratando muitos jogadores veteranos, mais ou menos o que o Fluminense fez com o Diniz, né? E o sucesso do Diniz, para mim, em 2023, teve muito do eventual, da questão do mata-mata, sabe, do detalhe, daquela eventualidade que sempre acontece em mata-mata. O Fluminense era para ter saído na semifinal contra o Inter, não fosse o Valencia perder tantos gols feitos assim. Mas o Diniz não tem um trabalho que me agrade, vai jogar de novo com muitos veteranos, tem um dono instável ali no Cruzeiro, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, manda embora técnico, é ele que determina quem tem que jogar ou não. Ele mesmo já falou isso em uma entrevista, né, que vazou, não foi uma entrevista na verdade, ele passou um áudio para um amigo e acabou vazando. Enfim, eu acho que a escolha do Cruzeiro talvez tenha sido a única escolha do Gabigol em detrimento da recusa do Flamengo em renovar nos valores que ele, Gabigol, queria. Mas não era a melhor escolha, na minha opinião, considerando ele sair do Flamengo. Talvez, olha só o que eu vou falar, talvez até o Corinthians, porque o Corinthians, em termos de engajamento, é um clube que promete muito mais nesse sentido. Ou talvez também não tinha muitas opções, né? Porque o mercado europeu meio que está fechado para ele, já que ele saiu de lá muito queimado, e o mercado árabe aí se esconder muito mais. Bom, do ponto de vista financeiro, né, ele fechou um contrato muito melhor do que o Flamengo havia oferecido, isso é fato, então deve encher os bolsos. Se é isso que vai lhe satisfazer única e exclusivamente, ok. Mas se ele ainda tem, vamos dizer assim, esperanças ou objetivos de seleção brasileira, e para isso precisa ter uma exposição, uma pressão muito grande da mídia, aí também eu acho que já atrapalha. Aí eu já acho que indo para o Cruzeiro não vai ter essa exposição que ele estaria, por exemplo, estando no Flamengo ou até mesmo no Corinthians. E como eu falei, se é do ponto de vista publicitário, todo esse engajamento que ele acha que tem só e única exclusivamente por causa dele, isso para mim também foi um erro muito grande, porque certamente no Cruzeiro ele vai ficar mais escondido ou menos exposto, melhor dizendo, porque ninguém fica escondido no Cruzeiro, mas ele vai ficar menos exposto do que estaria no Flamengo. E o Gabigol, na minha opinião, é um jogador que depende muito dessa exposição, de estar em evidência,
de ser o cara mais falado, nas rodas de futebol, nos programas esportivos. Isso aí, meu amigo, tem muito a ver com o time que ele estava. Tem muito a ver também com o time que ele estava, né? Que era um time de maior exposição, destacadamente do Brasil. No Cruzeiro, eu acho que ele não vai atingir isso daí não. E pode ficar, vamos dizer assim, fora de destaque, ele pode ficar muito longe da evidência, da exposição que ele queria. E certamente os patrocinadores, o segmento publicitário que o segue, que o apoia, também não deve estar feliz nesse sentido. Por mais que faça aí campanha nas redes sociais, o seu anúncio, né, a 0 horas do dia 1º, né, eu acho que no primeiro momento gera um impacto, mas no decorrer do ano o Gabigol deve ficar bem escondido no Cruzeiro, se comparado ao que seria, o que foi no Flamengo e, por exemplo, o que poderia ter sido se ele fosse para o Corinthians. Porque, bem ou mal, o Corinthians é um time aí que não paga as contas, mas em termos de exposição seria o único ali que mais ou menos pode se comparar ao Flamengo. Se bem que o Corinthians é um clube também muito regional, mas lá no mercado mais importante financeiramente do país tem uma exposição muito grande. Então poderia se equiparar nesse sentido. Mas o Cruzeiro, na minha opinião, ele acaba se escondendo. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito do que você achou desse anúncio do Gabigol e da escolha dele ter ido para o Cruzeiro. Financeiramente, em termos de salário, como eu disse, era uma escolha melhor do que o Flamengo ofereceu para ele. No Flamengo, na minha opinião, ele teria outros ganhos indiretos que refletiriam também nos seus ganhos financeiros e principalmente esportivos, mas foi a escolha dele, que no meu ponto de vista foi um dos maiores erros, se não o maior erro que ele teve. Porque no Flamengo ele recebeu a proposta de permanecer com o salário que ele tinha por mais um ano. E se provando, ele poderia fazer um contrato mais extenso, mas preferiu não aceitar. E aí, o que é que você acha? Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e até a próxima.